Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma semana para aprendermos mais da Bíblia. Feliz com você que chega e com você que está a tempos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje, quem tem impressa, no Salmo 77. E quem tem a virtual também no Salmo 77. E vamos estudar hoje algo fundamental, não só em nível de Brasil, mas em nível de mundo. As crises emocionais. Quantas pessoas estão sofrendo com as crises emocionais? Bíblia aberta? Então nós vamos ler alguns versículos do Salmo 77. Salmo 77, versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Salmo 77, 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Salmo 77, 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Salmo 77, 4. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Bíblia lida, oremos. Senhor, como é bom nós aprendermos de Ti, e a Escola Dominical tem falado a nós todos, em todos esses anos, e agora nós estamos em mais uma nessa semana. Vem falar conosco através da Tua Palavra, nos alimente, nos fortaleça. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, supras nesse estudo e me usa como instrumento para a Tua glória, Senhor. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. As crises emocionais. Quando estava a preparar o estudo, eu me lembrei do museu do Edvard Munch, lá em Oslo, na Noruega. E nesse museu, o Edvard Munch produziu um quadro que, desde o século XVIII, tem feito as pessoas refletirem e pensarem. O quadro é chamado O Grito, de Edvard Munch. E nesse quadro, a gente pode perceber uma figura meio andrógina, né? Não se sabe se é mulher ou homem, a expressar o grito. Quem conhece o local diz que lembra bem a cidade, né? Esse momento de tristeza, de depressão, de angústia do
criador desse quadro, né, do pintor. É claro que ele, Edvard Munch, revela que a sua alma está em desespero e onde a ansiedade e a melancolia se transformam em cor e forma. Isso é uma análise feita pelos especialistas na arte. Munch traduziu em pintura aquilo que muitos não conseguiam expressar em palavras. A tela, é interessante isso, a tela grita por todos que sofrem em silêncio. Veja bem, a tela grita por todos que sofrem em silêncio. E aí retrata a angústia sentida pelo pintor em vida. Retrata o seu coração, como estava a sua alma, em crise. Crise de ansiedade, depressão, tristeza, crises emocionais. E a crise emocional hoje, ao estudá-la, a pessoa questiona os próprios fundamentos da vida. Podemos até dizer as crises existenciais, podemos pautar aí. E a questão é, se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor. As pessoas estão vivendo momentos em que estão fartas de bens, fartas de alimentação, fartas de redes sociais, estão cheias, mas vazias ao mesmo tempo. E parece que não tem sentido mais a vida, não tem encontrado satisfação. E é o tema dessa escola filosófica a qual pertencia o Edvard Munch na sua pintura, Existencialismo, o existencialista. E isso pode envolver qualquer pessoa, pois ninguém está isento dos problemas físicos, emocionais e temporais. Por isso, o salmista vai mostrar para nós como enfrentar as crises emocionais com a graça divina, como passar por elas. Então o salmista faz uma reflexão importante para nós. Salmo 77, se você não leu ainda, vai ler comigo hoje. E os salmos que antecedem, os que estão depois, são muito bons. Vale a pena dar uma lidinha neles, olhadinha aí, crescer no conhecimento mais do nosso Deus. A autoria é de Asaf, que era um compositor da época de Davi. Nós sabemos que o livro dos Salmos todos eram cantados. Pena que não temos a música para também usá-los para glorificar a Deus. A divisão do Salmo, quando você lê esse Salmo, do primeiro verso ao terceiro, é o clamor por socorro. Ele pede socorro a Deus, que ele está numa crise existencial, numa crise emocional tremenda. Do 4 a 10 é a expressão de dúvidas. É terrível, não é? De 11 a 15, do versículo 11 a 15, são lembranças do passado. E do 16 a 20, a libertação de Deus. Então é um salmo muito importante, somente para você dar como receita para aquelas pessoas que estão em crises emocionais, crises existenciais. E João Calvino, o reformador, ele destacou algo em relação ao Salmo. E ele diz para nós o seguinte, do Salmo 77, é uma forma comum de oração para os tempos de aflição. Uma forma comum de oração para os tempos de aflição. Os salmos realmente são muito indicados pelos psiquiatras, psicólogos, auxiliam, é a alma ali em clamor, e nesse caso específico. E o cristão, então, não está isento de passar por adversidade. Nós não estamos isentos. E elas vêm e elas produzem em nós as crises emocionais. E é nisso que nós vamos pensar hoje. As crises emocionais. É claro que o primeiro ponto importante destacado pelo salmista Asaf em relação às crises emocionais é o seguinte: a pessoa nesse momento tem uma visão embaçada de Deus. A gente sabe, é terrível quando os olhos embaçam, fica difícil de ver, a visão fica totalmente deturpada e normalmente nas crises emocionais a pessoa passa a ter uma visão embaçada de Deus. E a primeira pensamento que vem à frente nesses momentos, porque há uma teologia pregada hoje aí
que venha para servir a Deus, que você não vai ter problema, não vai ter dificuldades. É uma teologia totalmente fora da Bíblia, não é bíblico isso, né? O próprio Jesus nos diz, né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é muito importante nesses momentos refletir e aprender com o salmista como enfrentá-los, diante de uma visão embaçada de Deus. E o pensamento foi: Deus me abandonou? Deus me abandonou? A pergunta aí, claro. Ele sentiu-se então desamparado por Deus. As crises emocionais levam a pessoa a esse caos. Salmo 77:3, olha bem: lembro-me de Deus e passo a gemer. Ele não está sentindo a presença de Deus junto dele ali, está gemendo. Medita e me desfalece o espírito, eu sou totalmente perdido. Ele não está sentindo a real força dada por Deus naquele momento ali, em que a sua crise parece ser maior do que Deus. E quando nós vamos avaliar, e nós temos o Charles Rod Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses, ele faz uma análise nesse texto interessante. Dias de dificuldade devem ser dias de oração. Qualquer momento de adversidade, qualquer problema que surge, qualquer situação, oração. Oração de gratidão. E nas horas de adversidade, oração de intercessão, oração de confissão, oração de derramar-se diante de Deus. E aí, dias de oração, em dias de angústia interior, especialmente quando Deus parece ter se afastado de nós. O problema se torna tão grande que nós não conseguimos ver a Deus. O meu problema parece maior do que Deus. Aqueles que estão com angústia mental não devem pensar em afogá-lo na bebida, como a gente vê muito hoje, nos dias atuais, as pessoas alcoolizadas, as pessoas, ou no riso, que é algo peculiar na época de Spurgeon, ou nos vícios mais variados, mas sim na oração. Esse é o caminho para eu enfrentar os dias de adversidade e não ter uma visão embaçada de Deus. E a pergunta é: por que, meu Deus? Por quê? Normalmente, nessas horas, a gente faz a pergunta: por quê? Por que eu? Por quê? Nunca vamos ter resposta. Jamais. Quem somos nós para questionar? O finito, o limitado, questionar o infinito, o ilimitado? A melhor forma é: para que Deus está a agir dessa forma e colocar essas provas na minha vida, essas provações? E o salmista aí, veja bem, Salmo 77:4. Ele julgou estar sendo afligido por Deus. Deus está me afligindo. É castigo de Deus. Né? Eu não mereço isso. O que Deus está a fazer comigo? Salmo 77:4. Não me deixes pregar os olhos, melhor. Tão perturbado estou que nem posso falar. Aquilo tomou conta da sua mente, dos seus pensamentos, que ele não consegue nem mais falar. Observe que nessa parte do Salmo, nós percebemos que ele está com uma visão embaçada de Deus, não perfeita, deturpada. Ele alerta ele acha que Deus está indiferente a ele. É sério isso. Quando nós deixamos de olhar para Deus e olhar para o problema, fica embaçado mesmo. O meu Deus é maior do que os meus maiores problemas. Mas aí a indiferença divina, ele coloca aí que ele está com essa sensação que Deus havia se tornado indiferente a ele. Salmo 77:5, observe. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. Né? Ele olha para o passado, né? Compara com o hoje. Né? É claro que naqueles momentos de crises emocionais, com a visão embaçada, você perde o foco em Deus. Porque em qualquer situação o foco é Deus. Os discípulos de Jesus estavam com ele em alto mar, não é? E a tempestade veio. Não é? Eles estavam com Jesus dentro do barco, dormindo no barco com eles. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra. E o foco ali era a tempestade. Não era Jesus que estava com eles. E a sensação maravilhosa que nós estamos passando por adversidades é que Jesus está conosco. Ele está conosco no barco. Né? O barco não vai afundar. Vai balançar, não vai só sobrar. Vai balançar, mas não vai afundar.
porque Jesus está conosco. Quando o foco nosso é em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é claro que, nesse momento, o questionamento do salmista, quando com essa visão embaçada de Deus, né, nesse momento de crises emocionais, por que Deus rejeitou o salmista? Por quê? Por que eu estou me sentindo como rejeitado por Deus? É claro que as emoções, elas embaçam a nossa vida. O emocional atrapalha, a razão me coloca com o pé no chão. A emoção, ela deturpa por completo, ela embaça a minha visão da vida, das coisas, das circunstâncias. E ele concluiu que Deus o havia rejeitado. E aí ele diz no Salmo 77, 7, olha bem, rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Ele está se sentindo abandonado. E é claro que, a partir do 8, 9 do Salmo 77, o salmista vai nos levando a entender esse embaçamento da sua visão de Deus. Desapareceu para sempre o seu amor, o Senhor não me ama mais. Acabou-se a sua promessa, o Senhor não está mantendo a sua promessa para comigo? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, o Senhor não é misericordioso mais para comigo? Em sua ira refreou sua compaixão. Salmo 77, 8, 9. Quando nós temos essa visão embaçada diante das crises emocionais, nós passamos a perder a razão, né, da grandeza e do nosso Deus. E a gente fica dominados. É terrível esse momento. Dominados pela sensação de desamparados por Deus. É tão fascinante ver quando a gente está envolvido emocionalmente com alguma situação, com alguma realidade, e o foco seria isso, não o próprio Deus, né? E a visão atrapalha o que fazer, o que realizar, e afeta a gente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e assim por diante. E a sensação de estar desamparado por Deus. E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado. O salmista nos apresenta a verdade, né, diante das crises emocionais. A visão embaçada de Deus nos leva a ter aquele sentimento de fracasso espiritual. Isso é danoso, isso prejudica nosso crescimento espiritual e tem prejudicado muitas vidas. Nós temos visto hoje muitas pessoas tirarem a própria vida. É triste, a gente começa a tomar conhecimento, não se fala diretamente, mas fulano foi encontrado morto na sua casa, no seu apartamento, foi encontrado morto no seu carro. Por quê? Porque as crises emocionais aprisionam a pessoa de tal maneira que ela perde realmente o sentido da vida e não há mais prazer, porque uma vida sem Deus não tem sentido. Uma vida sem o cuidar de Deus, um coração sem Deus preenchê-lo, passa a não ter sentido algum. A matéria por matéria não preenche o vazio que há no nosso coração, que somente Jesus pode preenchê-lo. E é claro que Jesus Cristo alerta, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, 1, e aí a gente conclama nas crises emocionais, quando a visão está embaçada de Deus, a nos apegar à palavra de Jesus. E ele diz para nós, não se turbe o vosso coração. E aí há uma análise do verbo turbar. O que é o turbar? Não se turve. Talvez não nuble, não nublar. Ficou mais complicado, mas fica mais claro agora a ideia do verbo no grego, embaçar. Não embace o vosso coração. Olha, ficou mais agradável de entender. Não embace o vosso coração. Olha aí a colocação. O foco não é o problema, não é a adversidade, não é a crise emocional. Credes em Deus, crede também em mim. Observe também que olhar para Jesus ajusta a nossa visão de Deus. É o único que pode nos levar a um foco correto. Nos levar para Deus. É o único que veio, deixou a sua glória, o seu poder soberano, assumiu a forma humana, veio a este mundo, cumpriu a missão, pagou por nossas dívidas, conquistou o perdão pelos nossos pecados com o seu sacrifício na cruz e nos direciona para Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode tirar esse embaçamento da visão de Deus da nossa existência. E é claro que
João 14, 9, no Evangelho, aprendemos mais ainda. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. Isso é fundamental, né? Eu e o Pai somos um. Colocações do próprio Jesus, né? E é especial a colocação dele aí. E o apóstolo Paulo ainda, o apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento, um instrumento de Deus, ele afirma algo especial. Isso está lá na sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas vejam bem, as crises emocionais. Em primeiro lugar, o salmista sentiu uma visão embaçada de Deus. E nós passamos por isso também, quando o nosso foco é o problema, é a adversidade, é a crise, e não o próprio Deus através de Jesus Cristo. Mas vejam bem, automaticamente, né, na relação para com Deus, no diálogo para com Deus, no abrir-se para com Deus, na terapia com o próprio Deus, com o psicólogo divino, psiquiatra divino, ele passa a ter uma segunda colocação importante do Salmo, uma visão real de si mesmo. Então, primeiro ele está tendo uma visão embasada de Deus, mas depois ele passa a ter uma visão real de si mesmo. Preste atenção aí. E olha, ele faz uma confissão. Ele confessa. O que ele confessa? Salmo 77, 10. Então disse eu, olha aí, falando com ele, o solilóquio, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. E ele vai colocando para nós que a consciência dele agora, de que a sua crise não vinha de fora, não vinha da parte de Deus. Porque às vezes quando nós estamos em crise, nós achamos que Deus está fazendo aquilo, é Deus o culpado. E aí não é. Mas nascia dentro de si. O problema estava com ele. Muitas vezes a gente tem dificuldades, enfrenta situações complexas, porque nós não enxergamos a nós mesmos, não analisamos a nossa própria existência, os nossos propósitos, objetivos e o nosso agir. E ele, agora, a coisa começa a mudar. Ele vai perdendo a visão embaçada de Deus para quê? Para, a partir de agora, ter uma visão real de si mesmo. E ele alterou agora a sua perspectiva. E ele tem uma conclusão. Ele faz uma confissão, que é a segunda parte aí do Salmo 77, a parte 10, a parte B do Salmo. Mudou-se a destra do Altíssimo. O nosso Deus não muda. É o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. E o que estava acontecendo com ele, e nas horas dos problemas, das dificuldades, das lutas, das provações, das crises, os gigantes diante de nós, que nós projetamos, podem ser projeções de fantasmas que são alojados em nossa alma. É muito importante a gente, momentos de provas, são os momentos que mais nós crescemos em Deus. Os momentos de provas, dificuldades, adversidade, nos fazem aprender a descansar em Deus, que é uma das coisas mais difíceis que existe. Descansar em Deus, esperar em Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas as colocações bíblicas, elas são profundamente operadas em nós nesses momentos. E olha aí, cuidado com os gigantes, fantasmas, que são em nossa alma. E é claro também que achamos, e já ouvi muitas colocações, pessoas quando elas estão com a visão embaçada de Deus, não estão conseguindo ver a si mesmo, porque o problema está com elas, não com Deus. Achamos que o mundo conspira contra nós. É interessante isso. Eu tenho vivido experiências em toda a parte religiosa que a gente tem trabalhado, como religioso, como servo de Deus, e quantas vezes nós encontramos famílias, pais, mães, sempre a culpar o de fora, não o próprio filho. Não avaliar a realidade do filho, as ações do filho, ou a própria realidade da própria pessoa. Ela não vê a sua realidade, ela só vê fora. E ela esquece que muitas vezes o problema só é resolvido quando ela
for alterada, ela for mudada. E olha aí, também, tentamos identificar responsáveis. Nós sempre achamos alguém como culpado. Isso já é refletido desde quando Adão e Eva pecaram. O Adão, depois que pecou, ele jogou a culpa em Eva. E Eva jogou a culpa na serpente. E isso está presente até hoje, desde que mundo é mundo. E o diabo, muitas pessoas culpam o diabo. É o diabo, é o diabo. Falam mais em diabo do que de Deus, do que de Jesus. E é interessante, né? E nas circunstâncias, né? E o pior, muitas pessoas culpam Deus. Eu conheço pessoas que não perdoam a Deus por terem tirado o seu filho, ter tirado o seu marido, como se o filho fosse da pessoa, como se o marido fosse da pessoa, a esposa fosse da pessoa, o emprego, enfim. Nada nesse mundo é nosso. Nós não temos nada. Como Jó, nós estudamos isso. Jó, quando perdeu os 10 filhos, ele diz uma frase que eu não sei se eu teria a força para falar como Jó. Nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, diante dos seus 10 filhos mortos ali, naquele momento, porque ele sabia que nada era dele, tudo era de Deus. Mas observe que nem sempre temos a capacidade, é interessante isso, né? Uma visão real de si mesmo. Nem sempre temos a capacidade de perceber que o problema está dentro de nós. As pessoas nunca assumem as suas culpas. E é o que o salmista está a fazer. E aí nós vamos com ele, e agora, nesse estudo de hoje, fazemos um exercício bíblico de introspecção. Gostaria de convidá-los a fazer esse exercício bíblico de introspecção. Lamentações de Jeremias 3,39. Olha lá. Por quê? Pois se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E ainda ele coloca, Lamentações 3,40, olha aí a introspecção. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O problema está comigo, está com a minha realidade, com o meu comportamento. Deus me abandonou. Olha, muitas vezes sou eu que abandonei. Entre aspas, né? Deus nunca abandona ninguém. Mas eu, com o meu comportamento, abandonei Deus. E às vezes somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Mas pode ser o contrário. E o profeta Isaías tem um corrigir a nós em Isaías 59:1. Olha lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Onde Deus não está encolhida? Para que não possa salvar. Veja bem, a mão de Deus está estendida. Nem surdo ao seu ouvido, para não poder ouvir. Isso é Isaías 59:1. Guarde bem. E ainda, somos desafiados ao arrependimento e confissão. Deus não se agrada de uma vida que está a pecar contra Ele e contra o seu próximo. O pecado nos impede de ter uma intimidade com Deus, de ter uma vida intensa com Deus. E aí, 1 João 9, olha a observação aí, feita pelo apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É lindo, né? 1 João 2,1, eu gostaria ainda aqui de acrescentar, eu gosto muito do livro 1 de João. Aí uma lição de casa para todos nós. São só 5 capítulos. Quem sabe amanhã dá para você ler hoje à noite, à tarde, enfim, dentro da sua agenda. 1 João 2,1. Filhinhos meus, olha o carinho. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, olha isso, a condicional, todavia alguém pecar. Olha que especial conforto ao nosso coração. Temos advogado junto ao Pai. Então nós temos um advogado nosso junto ao Pai. Jesus Cristo justo, ele é o nosso advogado no céu. Especial. O verdadeiro advogado, né? E 1 João 2,2 ainda. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não pelos nossos próprios pecados,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha aí a colocação. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Guarde bem aí, veja João 2,2. E é claro que, em último lugar, as crises emocionais, elas levam a uma visão embaçada de Deus. Mas o salmista vai nos ensinar agora a uma visão real de si mesmo. Na verdade, esse momento é o momento de fazer uma análise, fazer uma terapia com Deus e ver que o problema não é Deus, sou eu mesmo. Mas veja bem, em terceiro lugar, a partir daí é confortador o salmo. Uma visão na ação providencial de Deus. Uma visão na ação providencial de Deus. E aí, a gente aprende a confiar em Deus. É um aprendizado. É diariamente. Nós aprendemos muito mais nas provas, nas dificuldades, nas lutas, nas crises. Porque nós levantamos com Deus. Andamos com Deus. Trabalhamos com Deus. Almoçamos com Deus. Tomamos o café da tarde com Deus. Jantamos com Deus. Dormimos com Deus. E madrugada, às vezes, insônia vem, estamos com Deus. Então, olha bem aí, nós aprendemos a confiar em Deus, é claro. E Salmo 77:1, olha o que vem aí a falar a nós. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. É claro que no versículo 2 ainda ele vai colocando. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Aí ele vai, uma visão na ação providencial de Deus. A providência de Deus, Deus tem o controle de tudo. Nossa vida não é uma vida de coincidências, nem acasos, mas de providência. Há um controlar de Deus, um agir de Deus, uma ação de Deus em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós aprendemos a confiar em Deus. Isso é um fator decisivo para as minhas vitórias nas crises emocionais. Hoje eu estou no geral, não estou especificando quais são. Mas vocês sabem muito bem quais são elas. E aí tem sido falado muito, e muitas mensagens muito lindas, propícias. E aí Isaías 40:28 traz para nós. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa? Olha o conforto aí. Nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não há. E ainda ele vai falando mais profundamente a nós, diante das crises emocionais, e a gente vai ver a providência de Deus, a ação de Deus. Passa-se aqueles momentos difíceis, complexos, no museu da nossa vida, a gente olha para trás e vê, nossa, o quanto Deus operou, e o quanto Ele fez a coisa certa. Eu imaginava de uma forma e Deus fez totalmente outra, e muitíssimo melhor, porque Deus quer o melhor para nós. Ele quer o nosso crescimento espiritual, Ele quer nos levar para morar com Ele para todos sempre, ter a vida eterna. E olha aí, Isaías 40:29, faz forte ao cansado, Ele me estabelece as forças e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:30, guarde bem, nas horas que estiver a passar pelas crises. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas agora, olha Isaías 40:31, olha o confortador. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A grande verdade, a gente olhou ali o velho, Isaías, mas no Novo Testamento, Hebreus 12:1-3, não coloquei todos, depois se você tiver um tempinho, dá uma lida. Não desista. Isso é muito importante. Porque em tudo há providência de Deus, há propósito de Deus.
Continuemos a correr sem desanimar. Jamais. Não desanimamos, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Todos salmos confortadores. Né? E o salmo mais conhecido, essa semana orei com uma médica que está passando por um problema de saúde, e quando eu li o Salmo 23 a ela estava junto comigo no Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus nos acompanha nas horas difíceis, nas enfermidades, nos problemas familiares, no desemprego, nas maiores questões complexas. Agora veja bem, e o versículo 3, assim vocês não desanimem nem desistam. É tão bom saber que Deus está conosco. Ele nos acompanha, né? Ele é a nossa força, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. E observe que a partir do instante das crises emocionais e a partir do instante que a gente perde a visão embaçada de Deus, avalia a nossa própria vida e há uma transformação, uma mudança operada por Deus através do seu Santo Espírito, nós começamos a ver a grandeza de Deus. A providência de Deus é tremenda, a soberania, o dirigir de Deus. Ele recorda os prodígios realizados e isso fortalece a esperança. É claro que olhemos para o museu da nossa vida. E olha o que diz o Salmo 77, versículo 11. Recorda os feitos do Senhor. Comece a lembrar. Quantas provas, quantas dificuldades. Não só nós, mas os amigos, os parentes. Recorde. Vamos colocar na memória aí para lembrar. Nós não temos memória curta, nós temos memória de gratidão. Gratidão a Deus. Nós somos o leproso que voltou e agradeceu a Deus. Não aqueles 9 que nem deram importância ao que Cristo havia feito para eles, a cura da sua lepra. Pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade, é tremendo. Essa semana eu coloquei nas redes sociais uma imagem que eu achei linda, o mar aberto e uma pessoa passando pelo mar. Nós temos que lembrar que Deus faz milagres tremendos. Ele opera maravilhas, desde que nós creiamos nele e que a gente faça tudo para a glória dele. É claro que no Salmo 77, ainda 12, o salmista vai me levando, não é, a confiar na providência de Deus, na ação providencial de Deus, a ter essa visão. Salmo 77, 12. Considero também nas tuas obras, todas e cogito dos teus prodígios. Nós vamos tendo um conhecimento cada vez maior. Quando nós mais lemos a Bíblia, o conhecimento de Deus vai ampliando e eu vou me alimentando, vou me fortalecendo e vou descansando plenamente em Deus. Salmo 77, 13 ainda ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, não há outro Deus. É claro que no Salmo 77, 14 ainda, tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. E o Salmo 77, 16 ainda, viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. É interessante isso, ver. Parecia impossível os nossos irmãos ali do passado, caminhando para o Mar Vermelho, e o exército de Faraó avançando contra eles. E é nesses momentos que parece que não tem solução, que Deus vem e opera. Porque nós cremos. Eu creio no Deus do impossível. Nós cantamos isso. E confiamos. E aí eles viram. O Senhor abriu o mar e eles passaram a pé seco por aquele mar. Agora veja bem, Salmo 77, 17. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Ele está mostrando o que é o nosso Deus, o poder de Deus. Eu estive a assistir no YouTube, hoje atualmente eu sou uma pessoa que assiste muito YouTube, documentários e tal, sobre o sol, a importância do sol. Só agradecer pelo sol, que é a vida, é tudo, né? Tudo perfeito. Os cientistas analisam como é a ação dele. E Deus o fez daquela forma, para me dar vida, para me manter. E para dar vida a todas as suas criaturas. Só pensando no sol, imagine as demais. Salmo 77, 18. O rimbobar do teu trovão ecoou na redondeza.
Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. E o 19. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. Nós temos hoje, o homem lança para o espaço e ele procura encontrar vida em outro planeta, encontrar minerais, ele procura uma série de coisas, né? Mas o mar ainda é uma incógnita para o homem. Há regiões no mar, no oceano, que o homem nunca chegou, nunca entrou. E não tem capacidade, nem conhece animais, às vezes, que estão lá no mais profundo do abismo, não conhecem nada deles. Para ver a grandeza, ver o poder do nosso Deus. E é claro que, veja bem, a visão que a gente tem na ação providencial de Deus, os recursos de Deus auxiliam e nos preparam para vencer. O nosso Deus é Deus de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí ele vai falando no Salmo 77, versículo 20. Observe bem. O teu povo, tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Imagine, Deus operou maravilhas no seu povo. Ele tirou os judeus, os israelitas, do Egito. Destruiu os deuses dos egípcios através das 10 pragas. Lembra? Águas em sangue, rãs, piolhos, mosca, pés dos animais, úlceras, chuvas e pedras, gafanhotos e mortos primogênitos. Derrubando os deuses pagãos, deuses que não têm poder, mostrando o seu poder. E foram instrumentos de Deus ali. E os conduziu, levou-os para o deserto. Caiu comida do céu, maná do céu. Os 40 anos que eles passaram no deserto, as roupas não se gastaram. E Deus os conduziu, os sustentou num deserto. Veja bem, da rocha saiu água. Ele os guardou, os protegeu. É esse Deus que nós confiamos, é o Deus da providência. E Moisés e Arão o fizeram. É claro que a providência de Deus, sempre há uma ação providencial divina em favor dos seus filhos. Nunca esqueça disso. Sempre tem o cuidado de Deus, sempre tem a ação de Deus. E aí Isaías 41:10 nos dá essa segurança, a promessa real, viva e poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas passar por uma perda, uma enfermidade, problemas econômicos, problemas conjugais, problemas com os filhos, vícios. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então a principal providência de Deus a favor do seu povo é Cristo. E ele mandou Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele mandou para que a gente pudesse ter a vida eterna com Ele, viver com Ele para todo sempre. É a única segurança que nós temos. É Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. E é claro que Mateus 28:20 ainda nos conforta mais na visão da ação providencial de Deus. Então, do salmista desapareceu em visão embaçada. Ele passou a avaliar a si próprio e ele descobriu a ação providencial de Deus. E aí, olha o que diz Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha a promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação certa. Até a sua vinda Ele está conosco. E é claro que a Igreja de Cristo é um recurso para nos acolher e cuidar dos outros. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Não fala denominações as mais variadas. Cada um deve ter a sua, onde se sinta bem. Mas o mais importante não é a sua denominação. É estar na Igreja de Cristo, a qual fazemos parte. E é claro que Colossenses 3:12 ainda reforça. Revesti-vos como eleitos de Deus. Olha o conforto. Santos e amados, eternos afetos de misericórdia e bondade, de humildade e mansidão, de longanimidade e paciência. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Olha aí. Perdoai-vos mutuamente. Olha, cuidado. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Aprendemos em semana passada. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E Colossenses 3:14. Olha que maravilha.
confortador, que promessa na ação providencial, quando a gente tem a visão da ação providencial de Deus. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Nós vamos viver a eternidade em amor. E já passamos a viver aqui agora. É claro que ainda Colossenses 3,15, olha a promessa. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E ainda 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ainda Filipenses 1,27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, o apóstolo São Paulo falando à igreja de Filipos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Olha aí, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aí é prioridade e segurança. Você é mais que vencedor em qualquer circunstância da vida em Cristo Jesus. Em qualquer crise, você é mais que vencedor em Cristo. E Filipenses 1,28 ainda ele coloca a promessa. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros salvação. É isso da parte de Deus. Filipenses 1,28. E o apóstolo São Paulo então orienta já no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, para que a gente foque na ação providencial de Deus. Então veja como mudou a visão do salmista, completamente. Embaçado, a partir de que saiu o embaçamento, ele viu a si próprio, e a partir de agora ele pôde ter a visão correta de Deus. E olha o que Romanos 8,17, o apóstolo Paulo traz para nós. Olha o conforto. Se somos filhos, então somos herdeiros. Que lindo, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As pessoas estão preocupadas com heranças terrenas, passageiras, temporais. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Concluindo, as crises emocionais do Salmo 77. Lembremos sempre, ao passar por elas e ao encontrar pessoas também a vivê-las, diante das crises emocionais, existenciais e outras por aí, a gente passa a ter uma visão embaçada de Deus. Mas a gente sai disso, porque Deus atua, e ele mostrou. Houve uma transformação na vida dele, porque ele passou a ter uma visão real de si mesmo. Entender que o problema não era Deus, não era o outro, não era o próximo, era ele mesmo. E a partir daí o que aconteceu? Ele passou a conhecer, a entender a visão na ação providencial de Deus. Que nós possamos viver uma vida assim, diante das crises emocionais, e ajudar as pessoas a superá-las através do Salmo 77. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos nesse momento então orar ao Senhor. Senhor, como é bom nós entendemos os Teus propósitos, e a Tua palavra tem falado tão profundamente ao nosso coração através do Salmo 77. Gratos por que pudemos entender. Nos momentos que sentimos a visão embaçada, possamos fazer uma confissão, nos arrepender, sermos transformados por Ti e confiarmos, descansarmos e sentirmos a ação providencial de Deus em nossas vidas, nos momentos de provas, de dificuldades, de crises emocionais, existenciais, enfim, das mais variadas. Agradecemos por essa mensagem, por ela ter falado ao nosso coração. E agora queremos agradecer ao Pai pela vida das nossas mulheres que oram, que aniversariaram, Senhor. Gratos pela Eliane, pela Gabriele, por Arlete, por Isabela, por Claudimara, por Miriam Fischer, Senhor. Todas elas te servem, te buscam e estão em intimidade com o Senhor em oração. As guarde, as protege e juntamente com elas todos os seus familiares.
Agradecemos ao Pai pela vida do meu pai. Estivemos com ele uma semana hospitalizado. E o Senhor esteve conosco ali, nos acompanhou. E foi muito especial. Podemos ser os instrumentos de Deus ali naquele local. E o Senhor levou em paz para aquele hospital e o Senhor o trouxe para casa em alta. Glórias a Ti. O Senhor viu as nossas orações dos irmãos e o Senhor nos abençoou com a cura física dele. E o melhor, ele já é curado em Cristo. Ele tem a vida espiritual eterna com o Senhor. Queremos ao Pai também agradecer muito, oramos tanto pelo Bruno Oliveira, que estava em coma, e o Senhor o acordou. O Senhor ouviu as nossas orações. Também, ó Pai, a Michele teve alta hospitalar, gratos, ó Pai, ela já pode estar no seio da sua família. Também, Senhor, o bebê Diana, que nasceu saudável, gratos por aquela vida, e seja a cuidar, a zelar dela, a dar um crescimento físico e espiritual a ela e a sua família. Queremos, ó Pai, também agradecer ao Pai pela equipe do Hospital Ademar de Barros, que essa semana, durante uma semana, cuidou do meu pai. Ó Pai querido, abençoe aquelas pessoas ali naquele hospital que dedicam a sua vida para auxiliar o seu próximo. Que o Senhor a recompense por tudo e abençoe juntamente com ela todos os seus familiares e todos aqueles que colaboram com aquele hospital. Queremos, ó Pai, também, nesse momento, interceder. Ó Pai querido, a Edna está com câncer no útero. Ela só tem 25 anos. E seja com ela, seja operando no tratamento e operando também espiritualmente na vida dela e a curando, se for os teus propósitos, para a glória do Senhor. Também, ó Pai, Ana Lúcia, que está a tratar o seu câncer. Grato, Senhor, por aquelas pessoas que a têm auxiliado, têm estado ali presentes, zelando dela, e a fortaleça espiritualmente. Também, ó Pai, Rosinha, a sua prima, está com câncer. O Senhor conhece a vida dela e seja com ela a fortaleça espiritualmente. Também, ó Pai, não esquecemos da Renata Ribas. Cuida dela, cuida da sua vida física, da sua vida psicológica, emocional, da sua vida espiritual. Guia os seus passos, Senhor. Cuida dela, ó Pai. Também, ó Pai, os familiares do jovem Eduardo, que morreu, e a sua família precisa tanto conforto, ó Pai. Dá-lhes o anteparo através das porções dobradas do Teu Santo Espírito. Também, ó Pai, continua, Senhor, cuidando do Ido Xavier, tratando dele, o abençoando fisicamente e muito mais espiritualmente, recuperando o Teu servo e seja com ele toda a sua família especial. Agradecemos, ó Pai, pelo seu irmão Dedé, que tem dado todo o apoio ao seu irmão. Cuide de Dedé, o abençoe, dá-lhe sabedoria para exercer ali o amor com o seu irmão e o auxiliá-lo nesse momento que ele tanto precisa, né? E também pela sua irmã lá na Alemanha, a Jocélia, que tem acompanhado o Senhor espiritualmente e a ele, Senhor. Também, Senhor, oramos pela Escola Aliança, que está abrindo as suas portas. Esteja, ó Pai, levando alunos para ali melhor formar, ter uma formação não somente intelectual, mas espiritual, humanista, e seja acompanhando aquele trabalho, abençoando aqueles que a lideram e abençoando os alunos em 2026. Também, ó Pai, oramos pela família da Nerci, que faleceu. Conforta os seus corações, os seus amigos. E também, ó Pai, pela família da Leia Décio, Senhor, que partiu, cuida deles, dê anteparo, dê conforto também nesse momento. E agradecemos ao Pai pela vida da Dona Maria Odete e pedimos, Senhor, pela sua recuperação. Abençoe o seu tratamento. Guarda também, ó Pai, a doutora Mavilda, ó Pai. Sabemos, ó Pai, na luta dela em relação ao câncer na sua vida. Ó Pai querido, esteja curando o câncer dela, Senhor, restabelecendo aquela vida e a curando também espiritualmente. Que ela possa confiar em Jesus, confiar no seu poder transformador e possa curá-la não só fisicamente, mas espiritualmente. Guarda, Senhor, a obra do Senhor ali em Colônia, na Alemanha. Ó Pai querido, tem tido dificuldades, os alemães têm se afastado do Senhor, e seja abençoando ali Jocélio, Andréas, o trabalho feito ali em Colônia. Guarda também, ó Pai, o retorno de Heloína após seu tratamento, e agradecemos ao Pai porque ela está recuperada, Senhor. Guarda a Mari, abençoe o tratamento, a recupere. Guarda a Sandra da padaria, Senhor, agradecemos porque o Senhor está cuidando dela, abençoando e o tratamento e a recuperando. Ó Pai querido, esteja com o Beto, Senhor, temos orado pelos seus olhos, mas agora, ó Pai,
ele está fazendo hemodiálise. Cuida do Beto, Senhor, do Gilberto Santos, e seja operando ali, cuidando e amparando a vida dele, da sua família, e restabelecendo. E agradecemos ao Pai, porque ele espiritualmente está no Senhor. Guarda Adriano Gobato também, que está no Senhor, mas abençoe o tratamento dela, o seu marido Zé Luiz, a sua irmã Andréa, a sua mãe Neuza Gobato, a sua filha. Cuida deles, Senhor, e os abençoe. O Francilei, Senhor, em recuperação, dá-lhe forças e o trate, Senhor. O Mateus, filho da Ari e Suzana, Senhor, o abençoe, o guie, o guarde e o ampare. E não esquecemos, ó Pai, dos nossos Sidneys, o de Itaoca, o de Tietê, e seja abençoando o seu tratamento, recuperando aquela vida física e espiritualmente. Guarda o Najib também, Senhor, abençoe o tratamento. A Marianina, Senhor, cuida dela, cuida da sua mente, cuida do seu marido Paulão, os seus filhos, Senhor. Não esquecemos, ó Pai, do Flávio Brates, filho, Senhor, do Brates ali, do Ebenezer. Restaura, guarda aquela vida, Senhor, guia os seus passos. O Hélio, Senhor, não esquecemos dele nunca. O Gardenal esteja operando, cuidando dele, guardando sua esposa Carmo, toda a família. Guarda, Senhor, o Bruno, filho do seu amador, esteja cuidando da sua saúde física, saúde espiritual. E agradecemos muito pela vida dele, pela vida do seu amador, o abençoe abundantemente. E não esquecemos do reverendo Eduardo Scheiner ali em Curitiba, no seu tratamento em combate ao câncer. Cuida dele, cuida da sua esposa, dos seus filhos. E nos abençoe, ó Pai, nos dirige, abençoe o nosso país. Tem misericórdia da nossa nação. Acompanha, Senhor, a vida dela. Acompanha, Senhor, todos os passos. E seja, ó Pai, acompanhando também o ano que estamos iniciando, um ano eleitoral, vem estar preparando o país para as eleições gerais que teremos neste ano ainda. E nos guarde, nos proteja, nos auxilie e esteja atendendo os pedidos que as pessoas estão fazendo agora comigo. O Senhor sabe o que está passando nos corações. Não está no caderno, mas está no coração, e o Senhor conhece o coração. Esteja a operar. Guarda-nos agora, nos abençoe, dá-nos um fim de semana guiados, protegidos por Ti. E agradecemos por esse momento, pela Escola Dominical. E oramos agradecidos por tudo, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e vamos cantar. Está dos céus descendo, cego